O planejamento central socialista, mais uma vez, cria o caos. Keshav Prasad tem 32 anos e dá aulas em uma escola em Colombo, a maior cidade do Sri Lanka. Até pouco tempo, ele tinha uma vida bastante digna. Recentemente, porém, as coisas pioraram bem. Agora é comum ele ficar sem eletricidade. Os apagões na cidade são quase que diários e chegam a durar 10 horas. Ficou praticamente impossível abastecer seu carrinho velho. Encontrar um posto com combustível é quase um milagre. Os preços vêm aumentando dia após dia, enquanto o salário se mantém o mesmo. Prateleiras vazias se tornaram comuns, porque muitos produtos sequer chegam à cidade. Desesperado com a situação, Prasad é um dos que tem participado dos protestos que vêm ocorrendo no país. O principal objetivo é fazer com que a família Rajapaksa deixe o poder, mas ela ainda continua lá. Para tentar entender como as coisas chegaram a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. O Sri Lanka é um país insular, localizado a sudeste da Índia. Em uma área mais ou menos do tamanho da Paraíba, vivem cerca de 20 milhões de habitantes. Nas 2 últimas décadas, a cena política sri-lankesa vem sendo dominada pelos irmãos Mahinda e Gotabaya Rajapaksa. Em 2005, Mahinda foi eleito presidente e colocou o irmão em um ministério-chave. Nos 3 primeiros anos de seu mandato, Mahinda teve de lidar com separatistas tamileses em uma brutal guerra civil. Com o fim da guerra, ele pôde fazer aquilo que políticos mais gostam de fazer: imprimir dinheiro, endividar o país, criar programas infraestruturais populistas e tirar sua casquinha das verbas públicas, pois, afinal, ninguém é de ferro, né? Com esses programas, Mahinda se tornou extremamente popular e, em 2010, foi reeleito. A economia crescia, o crédito era barato, todos gastavam à vontade, enfim, o credo keynesiano sendo seguido à risca. O que acontecia naquele momento era o período de expansão, explicado pela teoria austríaca dos ciclos econômicos. A conta dessa farra veio no segundo mandato de Mahinda, quando a economia sri-lankesa chegou ao período de contração. Com essa crise, Mahinda perdeu as eleições de 2015 para Maithripala Sirisena. O parasita da vez também fez um governo péssimo, passou por crises políticas e econômicas e adiantou as eleições de 2020 para 2019. E quem ganhou essas eleições? Gotabaya Rajapaksa, irmão de Mahinda. Gotabaya não teve dúvidas e colocou Mahinda como primeiro-ministro do país. Durante o mandato de Gotabaya, o que já estava ruim piorou. Ele continuou endividando o país e imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Na grande farsa de 2020, adotou todas aquelas medidas autoritárias que conhecemos bem, agravando a situação econômica. Até aí, nada de diferente do que as máfias estatais mundo afora fizeram, ainda que com uma intensidade maior do que a média. Só isso já seria suficiente para colapsar a economia do país. Entretanto, teve algo inédito que Gotabaya fez e que contribuiu bastante para o agravamento da crise. Durante a campanha de 2019, ele havia prometido que, em 10 anos, a agricultura do país seria toda orgânica. A maior parte dos eleitores achou isso uma maravilha. Nossa, como ele se preocupa com o planeta e a nossa saúde, devem ter pensado. Ah, democracia! Nos anos 1970, os agricultores sri-lankeses passaram a usar fertilizantes sintéticos. Desde então, a produtividade cresceu enormemente. As safras de arroz e outras culturas mais do que dobraram. As exportações de chá e borracha cresceram bastante, tornando-se fonte de divisas para o país. O aumento da produtividade agrícola permitiu sua urbanização. Porém, Gotabaya aliou-se a entidades que defendiam outros modelos: agricultura familiar, agricultura orgânica, agroecologia e coisas do tipo. Em 2021, houve um grande aumento no preço dos fertilizantes. Como esses fertilizantes eram importados e como as reservas internacionais do país estavam muito baixas, Gotabaya resolveu agir. E aí vocês já sabem, né? Quando um político resolve agir, é melhor preparar a carteira, porque a brincadeira vai sair cara. Gotabaya aproveitou a situação para matar 2 coelhos com uma cajadada só, melhorar a balança comercial e cumprir uma promessa de campanha. Dessa forma, em abril de 2020, ele simplesmente proibiu a importação e o uso de fertilizantes sintéticos, ordenando que os 2 milhões de agricultores sri-lankeses se tornassem orgânicos.
Como Ludwig von Mises já havia nos ensinado, socialismo é sinônimo de planejamento central. E tal planejamento central só pode ser aplicado coercitivamente, usando-se dos fuzis estatais. Essa imposição da agricultura orgânica aos agricultores srilanqueses foi mais um exemplo didático de socialismo. Alguns iluminados se julgam capazes de decidir o que é melhor para milhões de pessoas e se dão o direito de impor isso aos demais, usando para tal o aparato coercitivo estatal. No que diz respeito à agricultura, não há segredos. Há uma relação direta da qualidade e quantidade de insumos com a qualidade e quantidade da colheita. Alguns poucos agrônomos até protestaram contra as medidas de Gotabaya e alertaram que elas criariam um caos. Foram prontamente taxados de insensíveis, vendidos ao grande capital e todas aquelas bobagens que conhecemos tão bem. Com o respaldo de seus sicários, Gotabaya vociferou que milhões de hortas familiares orgânicas seriam criadas, que haveria toneladas de biofertilizantes e que não faltariam alimentos, tanto para a exportação quanto para o consumo interno. Os planejadores centrais sempre têm respostas para tudo. Só que, infelizmente para eles, existe essa coisa incômoda chamada realidade, que insiste em frustrar seus planos infalíveis. Dito e feito, a realidade se impôs. Só no primeiro ano dessa política, a safra de arroz caiu 35%, a de chá 50%, a de milho também 50% e a de coco 30%. Para chegar à quantidade de nitrogênio que os agricultores demandam, seriam necessárias 7 vezes mais esterco do que eles têm disponível neste momento. E para chegar a esse volume de esterco, seria necessário ampliar as pastagens e o número de cabeças de gado, o que, por sua vez, traria uma série de outros problemas ambientais, sociais e econômicos. Quer queiram os justiceiros ambientais ou não, a produção agrícola no Sri Lanka demanda e sempre demandará a importação de energia e nutrientes. É como bem disse a filósofa Ayn Rand. É até possível ignorar a realidade, mas não é possível ignorar as consequências de ignorar a realidade. No final das contas, o banimento dos fertilizantes químicos foi terrível para os agricultores, que viram suas safras despencarem neste ano de 2022. Essa queda brutal nas safras atingiu a população como um todo. Pessoas como Krishaf Prasad, que viram os preços dos alimentos dispararem. Por exemplo, no último ano, o preço do arroz dobrou. E note que esses aumentos não estão relacionados só à inflação, mas também à diminuição da oferta provocada por essa imposição da agricultura orgânica. Além disso, a diminuição das exportações de chá, borracha e outros cultivares fez com que a balança comercial do país piorasse. Quem se deu bem foram só os amigos do rei, ligados a setores favorecidos pelo banimento dos fertilizantes químicos. Mais uma vez, o socialismo funcionando como foi projetado para funcionar. Em termos mundiais, praticamente toda a produção agrícola orgânica serve a 2 grupos em polos opostos. De um lado, há centenas de milhões de pessoas que a praticam, não porque de fato queiram, mas porque não têm opção. Graças ao Leviatã, com suas taxações, regulações e proibições, acabam condenadas a essa agricultura orgânica de subsistência. De outro lado, há aqueles mais abastados, que podem se dar ao luxo de pagar mais pelos produtos orgânicos, acreditando que trazem benefícios à saúde e ao planeta. Em não havendo interferência estatal, não há nenhum problema nisso. É uma demanda legítima que é satisfeita pelo mercado. Ainda assim, é um nicho pequeno, que responde por menos de 1% da produção agrícola mundial. Se essa proporção aumentar no futuro, que seja por convencimento, não imposição. Voltando ao Sri Lanka, aqueles que defenderam a imposição da agricultura orgânica, como a Fundação Rockefeller e o ativista Vandana Shiva, estão quietinhos agora. Mas podemos esperar suas desculpinhas. Certamente, daqui a pouco, eles vêm a público para dizer que o problema não foi a imposição da agricultura orgânica em si, mas tê-la imposto no meio de uma crise sanitária e econômica. Só que não, companheiros. Não dá para ignorar as realidades básicas biofísicas que limitam a produção agrícola. Até Gotabaya teve de dar o seu braço a torcer. Em março deste ano, ele revogou o banimento da importação e do uso de fertilizantes químicos no país. Mas, claro, não admitiu a derrota ainda. Ele criou um comitê governamental para estudar como aumentar a produção de fertilizantes biológicos. Ah, bom, agora vai. No momento em que escrevo este texto, no início de junho de 2022, a situação política no Sri Lanka ainda continua incerta. Os protestos permanecem fortes. Gotabaya resiste no poder, mas parece que a dinastia Rajapaksa está com os dias contados.
De todo modo, nós já sabemos como essas coisas funcionam, não é verdade? Gotabaya será substituído por um outro parasita qualquer, pessoas como nosso querido Krishaf Prasad ficarão entusiasmadas e esperançosas, haverá algumas mudanças cosméticas em certas políticas, mas, no final das contas, tudo ficará mais ou menos na mesma. O buraco ali é mais embaixo. Todo esse caos existe graças ao Estado. O Leviatã cria catástrofes e se alimenta delas. Que Prasad e os demais sri-lanqueses deixem de esperar soluções vindas de políticos e procurem saídas agoristas.